psiquiatria em face da reencarnação. Autor: Inácio Ferreira. O Dr. Inácio Ferreira foi médico e escritor. Exerceu o cargo de diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba, Minas Gerais, desde a sua inauguração em 31 de dezembro de 1933. Através de suas pesquisas nos casos neuropsíquicos, relacionados com os enfermos no sanatório, ele introduziu a terapia espírita, um tratamento complementar às doenças nervosas e mentais. O seu trabalho obteve excelente resultado nos chamados casos de loucura sem lesão cerebral e doenças mentais provocadas por interferências de entidades espirituais. Obras editadas resultantes de suas pesquisas nesse campo: Novos Rumos à Medicina Volume 1 e Novos Rumos à Medicina Volume 2. O Dr. Inácio Ferreira desencarnou em 27 de setembro, na cidade de Uberaba, com 84 anos de idade. Prefácio. Conheci o Dr. Inácio Ferreira em 1938, quando eu era ainda estudante de medicina e ele já organizara o Sanatório Espírita de Uberaba, auxiliado pela notável médium de Maria Modesto Cravo. Tive a felicidade de ficar hospedado na casa desta e acompanhar de perto suas capacidades mediúnicas. Era um excelente médium receitista, passando horas, todos os dias, psicografando dezenas de receitas do Dr. Bezerra de Menezes, muitas delas enviadas pelo correio para vários estados. Junto às receitas, seguiam orientações e às vezes, diagnósticos, dentro da terminologia médica cuja exatidão pude comprovar algumas vezes. Além de receitista de modesta, como a chamávamos, era médium de incorporação, psicofônica e psicográfica, e tinha excelente evidência. Dialogava com espíritos cultos como Bezerra e Pierre Janet, psicólogo francês, com a naturalidade de quem conversa com encarnados. Foi essa médium que possibilitou ao Dr. Inácio fazer as primeiras doutrinações e curas no Sanatório Espírita de Uberaba. Em pouco tempo esse ficou famoso e ele acorria doentes do Triângulo Mineiro e estados vizinhos. Foi um dos pioneiros na América Latina a tratar obsessões. Dr. Inácio Ferreira, espírito arguto e bom observador, foi selecionando casos interessantes. Publicou, ainda na década de 40, seu livro Novos Rumos à Medicina em 2 volumes. O seguir: Espiritismo e Medicina e a Psiquiatria em Face da Reencarnação, que a Federação Espírita do Estado de São Paulo reedita. Apesar da sua vasta experiência e longo contato com casos de obsessões, o Dr. Inácio não é fanático. Ouvi dele, em 43, uma afirmação que provavelmente vai contrariar a teimosia dos espíritas fanáticos que veem obsessão em toda parte. Dizia ele que mais de metade dos pacientes encaminhados ao sanatório como obsidiados, nada mais eram do que portadores de doenças orgânicas ou funcionais, mas do âmbito médico. Jornalista vibrante, publicou artigos em alguns jornais espíritas, principalmente na Flama Espírita, órgão da Mocidade Espírita de Uberaba. Nesse periódico manteve durante longo tempo, década de 40, uma encarniçada polêmica com o clero de Uberaba, que atacava violentamente o centro espírita, a mocidade e o sanatório. Nessa época ser espírita era sinal de loucura. Mas ter um sanatório para tratar de doenças mentais, era a suprema ousadia. O livro que estamos prefaciando é muito interessante, pelos casos que apresenta, sendo agradável de ler. A linguagem é de pessoa entusiasmada pelo que defende, pelo que expõe, de tal forma que a miúde descamba para tiradas excessivamente emotivas ou até mesmo gongóricas. Na época em que foi escrito, esse estilo era muito usado. Vejam-se os livros mediúnicos de Zilda Gama e outros dessa fase. Os casos apresentados, embora não acompanhados cientificamente como tem feito o Dr. Hernani Guimarães de Andrade, possuem um cunho de grande autenticidade, principalmente pelos convincentes resultados obtidos com o tratamento espírita. Arilix. O Lar.
O lar não é somente o santuário de alvenaria, onde reconfortas o corpo, é, também, o reino das almas, onde o teu coração reclama a benção da paz e a alegria do viver. É o templo em cujo altar vivo, o Senhor nos situa o espírito para o aprendizado na escola humana. Aprende a servir dentro dele, a fim de que possas representar dignamente o teu papel que te cabe no mundo. Semeia, aí dentro, no recinto abençoado que te viu crescer, a bondade e o entendimento. Quando não fores compreendido por aqueles que te cercam, nos laços da consanguinidade, cultiva o auxílio silencioso, a benefício dos que te rodeiam. Em casa quase sempre alinham-se nós os amores mais santos, construindo o paraíso mais doce, e prendem-se ao nosso temporário destino na terra as aversões mais profundas, em terríveis tempestades de sentimento. Sob o véu misericordioso da reencarnação, amigos e adversários aí se congregam, disputando o prêmio do aprimoramento espiritual. Em razão disso é possível sofras no campo familiar os tormentos mais rudes, entretanto não te desesperes nem te desanimes. Ilhado pelas incompreensões, perdoa e ajuda sem descansar. Fustigado pela discórdia, não te confies à tristeza destruidora. Regozija-te pela possibilidade de recapitular pequenas experiências, lutando pela própria regeneração. Se compulsoriamente afastados daqueles que amas, em razão da rebeldia deles mesmos, ampara com as vibrações do pensamento amigo aqueles que te expulsam. Um dia a luz brilhará sobre a mente crepuscular dos nossos companheiros infelizes, assim como o dia volta a raiar fim de cada noite. Jamais te esqueças que o lar é uma bênção de Deus na terra. Não grites nem te revoltes dentro dele. Não te entregues à crueldade ou ao desalento, entre as suas fronteiras de amor. Lembras-te que a tua casa é sagrado refúgio do teu pão, do teu sonho e do teu estímulo ao trabalho santificante. No lar temos o nosso mais valioso curso de abnegação e fraternidade e, quando praticarmos o ensinamento do amor puro, com quem nos partilha a mesa e se entrelaça conosco, através do calor do mesmo sangue, então estaremos inteiramente habilitados para seguir com Jesus no apostolado do bem à humanidade inteira. Neio Lúcio. Página recebida pelo médium F.C. Xavier, na sessão pública na noite de 14/12/51, em Pedro Leopoldo. Motivos deste livro. As criaturas humanas se aproximarem entre si por afeições e simpatias espontâneas, advindo em poucos momentos, em um simples olhar, por vezes uma amizade simples e sincera como se fossem conhecidos de longos anos. Assim como se apresentam essas aproximações que se transformam em uma afeição mútua que resiste a todos os empecilhos e todos os fatores de que lançam mãos para destruí-los, sem que jamais consigam abalar os laços afetivos que os ligam. Também são bastante comuns essas antipatias instintivas, antipatias que se traduzem em ódios, inimizades, temor, desprezo, delas originando muitas vezes verdadeiras tragédias. Uma ligeira apresentação, um simples olhar, por vezes, é o bastante para que uma repulsa tão violenta que nem sempre conseguimos dominar nossos gestos e palavras, exteriorizando-os assintosamente, a ponto de chamar a atenção dos circunstantes. Existem lares onde os seus componentes, pais e filhos, esposas e irmãos, vivem sob o véu de uma amizade e de uma simpatia tão profundos, vivendo em um acordo tão absoluto, que despertam inveja aos que têm a ventura de acompanhar. De perto esse modus vivendi que exterioriza carinho, afeição, confiança e liberdade. São criaturas que não conhecem barreiras em suas demonstrações de amizade e que dificilmente se magoam por causa dessas trivialidades comuns, desses ditos brejeiros que originam momentos de alegria sã e oportunidades para risos felizes. Tudo corre às mil maravilhas, e o lar é um paraíso onde se respira convivência só conhecida e sentida, onde existe a perfeita comunhão de sentimentos. Ao contrário,
E em muito maior número existem os lares onde a desconfiança, a mágoa e o ódio imperam, parecendo que os seus componentes são criaturas inimigas e que não suportam a mínima injunção à vida particular de cada um. O menor gesto, o menor olhar, a mais simples exteriorização se converte em mecha a incendiar o rastilho para explosão que atinge a todos, dispersando os estilhaços da maldade, das injunções dos vitupérios, provocando verdadeiras tragédias que só servem para manter e estimular ainda mais essa repulsa mútua e esse ódio incontido. Lares em que os filhos guardam ressentimentos dos pais, que por sua vez não toleram as mínimas faltas dos seus rebentos, substituindo os conselhos sãos e criteriosos pelas palavras ásperas, quando não pelos castigos físicos demonstrando rancor, ódio mesmo. Irmãos que não se toleram, esposas que convivem no mesmo teto por necessidades impostas pelas obrigações sociais, mas separados intimamente, dominados por verdadeiras repulsas, tão fortes, por vezes, que saem do âmbito familiar para repercutirem no seio da própria sociedade. São as tragédias surdas que reboam nas alcovas sempre umedecidas pelas lágrimas que ninguém percebe, mas que os corações sentem, pois nada mais representam do que verdadeiras partículas de uma ilusão que se desfaz em gotas. São esses infortúnios que assolam os lares transformados em redutos de lágrimas e sofrimentos, sofrimentos e mágoas, recalcados no coração, privando-os das bases em que se apoiam a felicidade, as ilusões e as esperanças. Ilusões que revestem as quadras negras da vida e esperanças que alimentam o almejo para dias melhores. São essas tragédias traidoras que enlutam milhões de lares, neles sepultando a alegria de viver, a disposição para o trabalho, impedindo o descanso, o repouso e a tranquilidade. Seus efeitos se fazem sentir cá fora, no redemoinho da coletividade, enchendo de lamúrias os consultórios médicos, abarrotando os hospícios e dando causas às investigações científicas que se processam, continuamente, dando como resultados doenças novas que vêm aumentar, ainda mais a conclusão dos quadros das doenças neuropáticas. Tratados e mais tratados estão aí às centenas, pintando com cores negras o sistema da vida social, mostrando a vertiginosidade da vida, apontando os abismos dos vícios refinados, culpando a desorganização da sociedade, a descrença nas religiões, o nível elevado dos gastos, as dificuldades da vida. Henry Cloud, com a enquete sobre a repercussão neuropsíquica da inquietação social e psicopatias emocionais. H. Vodou, com eflorescência mental em relação aos acontecimentos da atualidade. Dupont e Leconte, com estado delirante e ansioso motivados pelos acontecimentos sociais atuais. Gerard, com atualidades e psicoses. Toulouse, com os conflitos sociais e adaptação mental. Xavier, com a resistência psíquica e as dificuldades da vida. Enfim, algumas centenas de obras formidáveis, girando em torno do mesmo assunto, acontecimentos sociais e suas relações com as psicoses, acontecimentos diários que esgotam as resistências da criatura humana colocada em meio dessa agitação que se torna, dia a dia, maior, requerendo esforços inauditos e um trabalho mental contínuo para o estabelecimento de um equilíbrio relativo para o próprio sustento. Em parte estão com a verdade, pois existem as psicoses emocionais e de fadiga, que explodem com intensidade após essas catástrofes circunscritas ou generalizadas. As conclusões, todavia, deixam muito a desejar, pois a causa primordial, por eles ainda desconhecida, continua, na sua faina de destruição, deslizando por centenas de lares, provocando com a sua invisibilidade, efeitos tremendos que não encontram auxílio capaz de lhes atenuar ou impedir os estragos. Sim, as conclusões obtidas, apesar de serem inúmeras, ainda estão muito aquém da verdadeira realidade, pois são incapazes de explicar fatos que se sucedem, continuamente,
a demonstrarem a fragilidade dos conceitos emitidos para a explicação de suas existências. A todo momento, a todo instante, os acontecimentos decorrentes dessas não afinidades vêm, por si mesmo, demonstrar a irrealidade e deficiência desses tratados que julgam em fechar nas suas páginas o produto de longas observações e estudos. Sim, deficiência, pois que a causa primordial, a base fundamental para esses estudos, ainda continua sendo desprezada pela ciência oficial, a reencarnação. Ela encerra em si mesmo essas explicações para todas essas inquietações da ciência que vê, presencia, estuda, investiga e não encontra uma causa essencial, para a qual possa concentrar uma percentagem relativa, capaz de satisfazer o seu anseio e desejo de progresso em minorar o sofrimento humano e amparar a tranquilidade dos lares, cujos componentes a ela recorrem como tábua de salvação. Incapaz de amparar esses sofrimentos, deixa-se arrastar também no torvelinho dos desesperos quando tem, nesse termo, reencarnação, a chave que precisa para abrir de par em par as portas do sacrário, onde estão depositados o livro dos destinos humanos. Repetimos 70% das tragédias humanas, mormente essas angústias, esses desesperos e essas afinidades que separam ou aproximam as criaturas humanas entre si, somente podem ser explicados com a reencarnação, isto é, com a volta do espírito ao corpo, na continuação das vidas materiais, para reencetar a sua marcha nesse aprendizado que é a existência terrena. As criaturas humanas se atraem ou se repelem, instintivamente, momentaneamente, porque em existências passadas, ou foram muito amigas, ou entre elas se deram acontecimentos de tal gravidade que sua lembrança está gravada no perispírito e de tal maneira que ele se ressente com a aproximação do inimigo. Daí que, por determinações divinas, espíritos amigos e inimigos se reencarnam em uma mesma família para estreitarem mais ainda, entre si os laços de uma afeição sincera para finalidades só conhecidas, por vezes por essa força superior, inteligente e divina, os segundos obrigados a conviver sob o mesmo teto, aproximados pelos laços consanguíneos, a fim de melhorarem seus sentimentos e dar guarida ao perdão contra ressentimentos ou causas várias que os haviam separados em existências anteriores. Quando se esforçam para modificar seus sentimentos maus, aos poucos se aproximam entre si mesmos, aprendendo a ser humildes e boas, despojando-se de projetos de maldade e vingança, dois grandes fatores a impedir a finalidade do espírito, a evolução. Nascer, viver, renascer ainda, eis em que consiste a reencarnação, única teoria capaz de explicar a vida e o destino. É o princípio aceito e ensinado pelo Espiritismo e a única chave possível para abrir o entendimento da psiquiatria e da psicologia, a fim de livrá-las das teorias infundadas que têm transformado o seu progresso, transformando-as na parte mais fraca e incompreensível dos ramos da medicina. Reconhecimento histórico e científico. O princípio da reencarnação representa a bússola que há de guiar a psiquiatria e a psicologia pelo mar tormentoso da dúvida, encaminhando o seu barco para o porto seguro do entendimento. As procelas do orgulho e os vendavais da materialidade quais furações constantes, têm impedido a mainar das ondas que constantemente fustigam o barco do raciocínio e da razão, impedindo que o leme se conserve firme em direção ao farol radioso da verdade. Sim, orgulho e a materialidade anuviam a razão e o raciocínio, pois o princípio da reencarnação, além de ser o mais lógico, justo e consolador para o amparo da humanidade, ainda não tem sido elevado ao lugar que lhe compete, apesar de ser o princípio mais velho existente. Os povos antigos nele se baseavam. Os filósofos de todos os tempos ensinaram. A própria ciência e a própria religião de todos os povos e tempos nele têm tido a chave para a explicação de tudo aquilo que procuram relegar para os mistérios ou para os fatos sem explicação. Os incas admitiam a existência de dois seres em um só, um de carne, pesado,
propenso à fadiga e à dor, o outro, semelhante ao carnal em suas formas, mas que não se fatigava, não sofria e se transportava, era a alma, e essa seria a sua vida definitiva. Os egípcios há mais de 4.000 anos, com os ensinamentos de Hermes Trismegisto, ainda vívidos em nossos dias, atestam essa verdade, através da história e dos monumentos que nos legaram, mormente com suas múmias que procuram conservar à espera do seu nascimento. O grande valor dos objetos deixados nos sepulcros, colares de ouro, pedras preciosas, abundantes provisões, armas primorosas, atesta a crença da necessidade de uma vida ativa além túmulo. Os persas com sua religião, o mazdeísmo, aprenderam e aceitaram a redenção final de todas as criaturas, após as provas sucessivas. Os druidas e os gauleses, com a certeza de achar algures, um corpo moço e forte para continuar a vida que lhes era imposta, não fugiam ante nenhum obstáculo que os ameaçasse com a morte, devendo a essa certeza seus maiores atos de bravura. Os filósofos de todas as épocas, cujas palavras e lições sábias nunca puderam ser cobertas pelo limo do tempo, afirmaram e ensinaram a reencarnação. Pitágoras, devido às suas viagens ao Egito, ficou conhecendo esses ensinamentos e os introduziu na Grécia, transmitindo aos iniciados o conhecimento da reencarnação ascensional, e ao povo, devido à sua pouca compreensão, a mesma coisa, porém com regressão às formas inferiores, donde o erro da metempsicose. Timeu de Locris, seu discípulo, arraigou ainda mais, no espírito do povo, a transformação das almas, fazendo-lhes crer que passavam dos homens para as mulheres, naquele tempo expostas ao desprezo e à injúria, dos assassinos, para os animais ferozes, dos impudicos para os porcos, dos preguiçosos para os loucos, dos ignorantes para os animais aquáticos. Heródoto, aceitando também os ensinamentos dos egípcios, os espalhou na Grécia, desvirtuando-os com a regressão por penalidade. Aristófanes e Sófocles, sob a denominação de as esperanças da morte ensinavam, além das existências sucessivas das almas, a unidade de Deus e a pluralidade dos mundos. Sócrates, Apolônio de Diana, Empedocles, Platão, também acreditava na reencarnação, dizendo este último, aprender é recordar, baseando-se, assim na reminiscência. Ensinava, também que a alma, desembaraçada das suas imperfeições e envolta na virtude divina, torna-se de certo modo santa e não volta à terra, mas, para isso, ficavam 1000 anos no Hades e quando tivesse que voltar bebia a água do Létes, que lhes faziam esquecer as lembranças de suas existências passadas. A tradição egípcia atestada por Platão, considerava a Atlântida sede primitiva da raça vermelha, do qual os índios da América do Sul e do Norte representados pelos astecas, foram os senhores do México e do Peru. Creem na imortalidade da alma como acreditam firmemente que na morte, as almas que vivem virtuosamente vão para além das altas montanhas, onde se encontrarão com as almas dos avós. Admitem a alma do povo errando pelos cemitérios ou junto das habitações, e que a alma das crianças vem à noite chorar em volta das tendas. Tem visões, convencidos de que são parentes e amigos mortos que os visitam para os confortarem, ou fazeres probações aos ingratos ou maus. Convictos que os seus maiores voltam a viver e que as almas dos que morrem entram nos corpos dos que nascem. Também, as diversas religiões guardam, nas páginas dos seus livros sagrados, os ensinamentos sobre a reencarnação, ensinamentos que atravessam gerações e nem mesmo o tempo consegui destruir-lhes a base, apesar dos choques e lutas, perseguições e cataclismos da natureza e mesmo os cataclismos dos homens, atestados pelas traduções adulteradas e pelas inovações interesseiras. Quem ignora o Sansara, roda das reencarnações, teoria budística mostrando aos seus crentes a necessidade de passar pelas provações materiais. E Vyasa,
o codificador do brahmanismo. Entre as inúmeras sementes que lançou, ainda vive latente aquela que há de germinar, um dia, para arrefecer as mágoas e desassossegos, cujas causas ignoram, florescer, crescer e amparar sob a sua sombra milhões de peregrinos que reconheceram as causas e os porquês impostos pela justiça sábia de um ser inteligente. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, move-se no animal e desperta no homem. Sim, e desperta, após toda essa fase evolutiva, para se engrandecer a si mesma, amparada pelo próprio esforço, trabalho e compreensão, em cujo âmago repercutem as lembranças e as ações que se exteriorizavam, cada vez mais puras, cada vez mais radiosas, e a Bíblia, apesar das adulterações de palavras, termos e mesmo frases, mostra centenas as passagens que refletem este ensinamento. No seio da própria Igreja com seus dogmas e suas leis, todas elas em contraposição ao reencarnacionismo, Clemente de Alexandria, Rufino, Jerônimo, Orígenes, Montal, unânimes em reconhecer que, só pela lei da reencarnação, um cérebro mais evoluído poderia explicar muitas desigualdades e muitos acontecimentos entre as criaturas humanas. E quantos pseudo-Orígenes, quantos Clementes e quantos Rufinos ainda existem atualmente que não deixam de ensinar as suas invencionices, obscurecendo com elas a verdade, que conhecem e aceitam, somente por comodismo, somente para não perder o conforto proporcionado pelas vestes talares. E os grandes escritores como Lamartine em Viagens ao Oriente, afirmando a reencarnação devido às reminiscências que o assaltavam, Teófilo Gautier, Alexandre Dumas, Ponson do Terrail, Walter Scott, e muitos outros confirmando e não divagando. A Divina Comédia não é um repositório de afirmações que o grande e imortal Vate italiano espalhou com as luzes da sua inteligência e com a receptividade de seu espírito. Os grandes luminares da humanidade, cujos livros ainda vivem jorrando a cristalina água, para amortecer a sede dos ávidos de saber, jamais deixaram de afirmar a verdade da reencarnação. Goethe, perfeitamente a par deste conhecimento, com as vidas sucessivas, escrevia ao Leland, a respeito de Frau von Stein, Só por meio da reencarnação, posso explicar a mim mesmo o poder e a influência que essa mulher exerce sobre mim. Sim, em outro tempo fomos marido e mulher. Deixou transparecer a mesma crença em inúmeras outras passagens em cartas à própria Frau Boisseri, Falk, Eckermann. Foi esta uma época áurea para a humanidade, época em que o homem olhava para as coisas do espírito, época de altas realizações, tão altas e tão sublimes que ainda pairam, nos tempos de hoje, muito acima de todas as realizações dos homens que não se cansa de admirar o que o tempo conserva e a terra lhes devolve, após estafantes pesquisas. Mas até mesmo da paz e da tranquilidade os homens se cansam, e o relógio do tempo continuando no seu giro constante e eterno, veio trazer as nuvens escuras da Idade Média, cobrindo-os a humanidade com as brumas espessas da superstição, do fanatismo e da maldade. E entramos, assim, na época dos cientistas, dos grandes homens cujos nomes perduram até nós, envenenando as inteligências com as suas concepções materialistas, completamente esquecidas do espírito. Matéria é apenas matéria, apenas o visível e o palpável, para demonstração da obra divina, indiferente ao poder e às causas em que se apoia a existência desta mesma obra. Lamarck, com o transformismo e a geração espontânea. Claude Bernard, com o método experimental. Spencer, Nigel Weismann, com seus ideoplasmas, miceles, parígenas etc. Que não correspondem à realidade dos fatos, todos procurando passar do terreno das afirmações demonstráveis, terminando com Darwin, com seus princípios da hereditariedade, com a transmissão dos caracteres anatômicos e fisiológicos entre os parentes e os descendentes, teoria falha,
incompleta e muito aquém do valor pretendido e ainda hoje aceito, trazendo como consequências, os livre-pensadores como Augusto Comte, na França, com o método positivo e Louis Buchner, na Alemanha. Pior ainda quando se trata de hereditariedade psicológica, a todo momento vem dos grandes homens obscuros elevados às mais altas dignidades. E é digno de ver como os cientistas, os sábios materialistas se perderam em um mar de conjecturas e teorias as mais disparatadas, para explicar por que um Mozart compunha apenas com 8 anos de idade e tocava qualquer música aos 4. Beethoven descobria a geometria plana aos 12 anos. Rembrandt desenhava como verdadeiro artista antes de aprender a ler. Miguel Ângelo era técnico perfeito aos 8 anos. Eneque sabia 3 línguas aos 12 anos. Hamilton conhecia o hebraico e mais 11 línguas aos 13 anos. Erickson, aos 12 anos tinha sob sua responsabilidade 600 homens como inspetor do canal marítimo de Suez. Jacques Cheston, o gênio monstruoso, discutia em latim, grego, hebraico ou árabe aos 15 anos. Essas coisas evidentemente foram adquiridas, em existências passadas. Idealismo, dizem alguns. Cérebros férteis em imaginação, dizem outros. Tolices, dizem os mais sábios e, no entanto, até para os mais sábios, as crianças prodígios e os filhos destes próprios sábios vêm desmentir as leis da hereditariedade ou, pelo menos reduzi-las à expressão um pouco mais simples, tirando-lhes o caráter de generalidade. Assim viveu a humanidade e continua vivendo sem se apoiar no espírito. Felizmente aos poucos, vêm chegando os tempos enunciados pelo espiritismo, pois a própria ciência representada por núcleos de investigadores, vem trazendo à baila aquilo que os jornais escreviam e descrevem para despertar a atenção dos seus leitores, levando esses fatos para os recessos de seus laboratórios, fazendo-os passar pelo cadinho das suas análises, pesquisas e experiências. Para que mais comentários? Livros espíritas, obras de um valor incomensurável, aí estão, por toda parte, à espera de serem manuseados pelos de boa vontade. É outro o nosso objetivo. Apresentar casos e observações que tivemos a oportunidade de acompanhar entre os internados do Sanatório Espírita de Uberaba. Observações através das quais tivemos a oportunidade constante de avaliar a verdade dos ensinamentos espirituais que muito auxiliarão a ciência materialista, fazendo com que vislumbre tudo aquilo que persiste em ficar sem explicação. Exemplos: espíritos que reencarnam no mesmo lar, com o objetivo de se reconciliarem. J.B., criança, ainda, com 12 anos de idade. No seio de família, composta de pais e irmãos, convive regularmente bem com todos, com exceção de seu pai, contra o qual era manifesta sua repulsão. Obediente, trabalhador, tudo para ele estava bom, mas bastava o pai chamar-lhe a atenção para qualquer falta ou ordenar-lhe fazer qualquer serviço, para que se revoltasse com tanta violência que, por 4 vezes, ficou completamente desvairado, sendo preciso interná-lo no sanatório. De todas as vezes que foi internado, com espaço de 8, 10 dias, ficava completamente bom. A última vez que aqui esteve, já restabelecido, aguardávamos uma pessoa da família para entregá-lo, quando chegou, ao sanatório, o seu genitor. Ao vê-lo operou-se no menino, uma mudança radical, denotando temor e receio num misto de ódio. E o vimos correr para o lado de um enfermeiro, exclamando: "Não, não, pelo amor de Deus, com ele eu não vou. Vocês não estão vendo a faca com que ele quer matar-me? Não, não, eu não vou com ele." O pai, admirado, demonstrando mesmo afeição pelo filho, procurou agradá-lo e nos perguntou: "Como será que ele adivinhou que eu estava com um punhal?" E mostrando-nos um punhal que trazia na cintura, sem que ninguém o tivesse visto, devido à sua localização.
Também não deixamos de nos admirar de semelhante fato e, movido pela curiosidade, em nossos trabalhos costumeiros, tivemos a maravilhosa explicação dada por uma entidade amiga que conhecia todos esses fatos passados, dada a convivência espiritual com outra entidade que esteve no sanatório durante todo o tempo de internação do menino, entidade essa que havia sido o pai do menino enfermo em uma existência anterior. Resumimos mais ou menos as suas palavras. De todas as vezes que esse menino esteve internado aqui no sanatório, notamos junto dele uma entidade que o seguia constantemente. Apresentava-se como um senhor já de idade, alma simples, desses tipos de sertanejo afeito aos trabalhos do campo, resignado com a árdua tarefa de cada dia para o cumprimento de sua obrigação, sustentando uma família numerosa. A princípio, julgamos tratar-se de um obsessor, porém, com o correr dos dias, nos convencemos do contrário, pois notávamos que procuravam parar o enfermo, incutindo-lhe bons conselhos e procurando dar-lhe coragem, humildade e resignação. Deixamos que permanecesse junto da criança, e movidos pela curiosidade e mesmo por essa atração que todos nós sentimos, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que denotam sofrimento e preocupação, procuramos nos aproximar dele e pudemos assim ficar conhecendo as tragédias das vidas passadas, pois assim contou. Na minha última existência terrena fui pai desta criança. Possuí um pequeno sítio em Caeté, onde, em companhia de numerosa família, dedicava-me aos serviços de lavoura, auxiliado pelos filhos, entre os quais esse menino, que naquela época contava 19 anos de idade. Era trabalhador, disposto, porém um tanto turbulento, valente, sempre metido em brigas e discussões. Confrontando com as minhas terras, morava um vizinho, um homem pacato, trabalhador, bom pai de família, como eu lutando pelo sustento da esposa e algumas filhas, uma das quais tornou-se logo namorada do rapaz. O vizinho, porém não se conformou, proibindo terminantemente a continuação desse namoro, dizendo mesmo que não permitiria o casamento de sua filha com um rapaz tão turbulento. Por causa disso chegou a vender seu pequeno sítio e mudar-se para um lugar um pouco mais distante, e como o rapaz continuava persistindo em seus propósitos foi mesmo ameaçado, ou deixasse a moça em paz o encontraria, nas suas terras se nela penetrasse, alguém que lhe atravessasse o coração com um punhal. No correr desses acontecimentos, o meu antigo vizinho perdeu a esposa e ainda não refeito por aquele choque, passou pelo desgosto de ver a sua filha fugir com o rapaz. Desvairado, procurou-os algum tempo e os matou a punhaladas. Por proteção de fazendeiros e autoridades do local não foi preso e não respondeu ao processo. Alguns anos após, contraiu segundas núpcias, procurando uma companheira para auxiliá-lo a criar o resto dos filhos. Essa segunda esposa ficou louca e uma noite o assassinou a machadadas, fugindo, logo em seguida e nunca sendo encontrada. Agora que sei que o rapaz que ele havia assassinado, como espírito consciente de seu estado, não podendo vingar-se diretamente do seu assassino, agiu sobre a esposa, obsediando-a e fazendo com que o matasse. O rapaz, pouco depois desses acontecimentos, reencarnou-se. Foi soldado e também assassinado, por um companheiro, durante uma questão qualquer, ainda devido ao seu gênio turbulento. Agora nessa terceira existência, veio encarnado com uma família composta por todos aqueles antigos personagens, pois o pai dele, atual foi o meu antigo vizinho que o assassinou. Uma das irmãs atuais foi a antiga namorada com quem fugira e também assassinada pelo antigo pai, o mesmo da existência atual. A mãe atual do menino, foi a segunda esposa do meu vizinho, a mesma que, influenciada pelo seu espírito, matou o antigo esposo mesmo agora, nessa reencarnação. Eu os acompanho sempre, procurando incutir-lhes bons sentimentos, amparando e procurando evitar-lhes novas tragédias.
Existirão outras causas para explicar os gestos de revolta e repulsa que essa criança manifesta contra o seu pai atual, seu antigo vizinho e assassino. O temor dessa filha contra o mesmo pai, que, em existência passada, fora o causador de sua infelicidade, embebendo-lhe o coração em um punhal. A amizade e o atrativo que liga essa criança a uma das suas irmãs com quem fugira, um dia, aproximado por esse amor que liga duas almas. Existirá outra coisa capaz de explicar a desconfiança e o temor que a mãe atual nutre pelo filho, pressentindo nele o espírito mau e vingativo, que sobre ela gira, fazendo com que assassinasse o antigo esposo e com o qual vem agora reviver. E o espírito desse pai, como viverá em sobressaltos, pressentindo de um lado o filho e a filha que assassinara, e de outro a esposa que, louca, desvairada, lhe cortara, também o fio da sua existência. Quanta beleza, quanto deslumbramento serão antevistos, quando a ciência dos homens resolver olhar através dos reposteiros do mundo invisível aos nossos olhos materiais. Quanta explicação encontrará para afirmar a diretriz dos ensinamentos e quantos fatores, até hoje ocultos, não vislumbrará através dos túmulos, fatores capazes de construir o arcabouço da verdadeira ciência futura, já não mais paralisada nos charcos das dúvidas, das incertezas e das concepções errôneas. Existirá outra causa capaz de explicar a transformação, e as palavras, os gestos dessa criança, quando viu o genitor à sua frente. Teorias e concepções existem muitas, porém, tão frágeis que não resistem às aragens desta verdade sublime, reencarnação. Assassinado em uma existência anterior, guardando no seu psiquismo a lembrança anterior daquele instante supremo que a arma assassina cortava a sua vida material, conservando ainda no seu perispírito aquela última centelha de dor, de ódio, de mágoa e de vingança que, qual marca de um ferrete em brasa, se estampava em seu espírito, que manifesta, agora, em todo o seu esplendor, para confundir a sabedoria dos homens e apontar-lhe o verdadeiro caminho das perquisições, mostrando que os sentimentos sobrevivem ao corpo, à matéria, que se transforma. Reencarnou-se tendo por pai o próprio assassino e por mãe a mesma que lhe enlouqueceu, a fim de que ligados pelos laços consanguíneos e aproximados durante uma existência inteira, pudesse um como pai, velar pelo prolongamento de uma existência que outrora havia cortado estupidamente, e o outro, como filho, para que aprendesse a perdoar em retribuição aos trabalhos, aos carinhos e ao afeto a quem sempre deseja se vingar. O pai, o antigo assassino, tem cumprido sua missão velando pela vida material daquele que assassinara, procurando amparar o filho, lançando mãos de todos os recursos materiais ganhos com sacrifício, para criar, educar e repô-lo no caminho de uma nova existência. O filho, por sua vez, menos preparado na sua vida espiritual, ainda não soube perdoar e não soube esquecer, pressente naquele corpo que representa o seu pai o espírito que outrora levantara a mão e empunhar um punhal para assassiná-lo. A vida em comum dessas criaturas será, quase na certeza, pontilhada de desgostos e temores, pois existe entre elas, bailando entre suas auras, uma mão invisível empunhando uma lâmina tinta de sangue, e cada uma dessas gotas de sangue representa um desgosto, uma contrariedade, que só se transformará em dívidas resgatadas, se tiverem a ampará-las a resignação, a humildade e a grandeza de coração, bálsamos que atenuarão a dor de um e transformarão o ódio e o rancor do outro. Daqui, de muito longe, só pedimos a essa sabedoria divina para que o braço do assassino não se levante, ainda, um dia, contra o assassino, procurando mergulhar no seu coração, a mesma lâmina que ainda baila defronte de seu espírito. Lâminas que as brumas de uma existência espiritual foram incapazes de fazer desaparecer de seu psiquismo. Reminiscência de um espírito. Casal atribulado. Há pouco, internamos mais um enfermo. Velho, com 64 anos de idade,
com pronunciado defeito físico em uma das pernas, que se tornou mais curta do que a outra, em consequência de uma fratura mal consolidada, há mais de 20 anos. Só caminha amparado a um bordão e é completamente surdo. Estava nervoso, falando muito, sem cessar, agitado, demonstrando rancor, ódio, inquietação tremenda. O filho que o acompanhava demonstrando grande carinho para com o velho pai, assim nos contou os antecedentes do caso. O velho sempre foi muito forte e trabalhador. Família numerosa, toda criada, possuindo mesmo vários netos. Sempre foi um bom chefe de família, a tudo se sacrificando em benefício dos seus. De um ano a essa parte começaram a notar certa transformação no seu modo de viver, principalmente no trato com a esposa, a quem atribuía faltas inconcebíveis pela idade que tinha. Os filhos e demais parentes rodeavam-no e se riam dos absurdos ciúmes de velho em relação à esposa. Com o tempo, todavia, já não se divertiam mais com essas demonstrações absurdas, porque o doente dava mostras evidentes de perturbação mental, pois se tornava cada vez mais nervoso, a ponto de ser vigiado continuamente. Seu estado de saúde alterava-se de tal maneira que tiveram de procurar recursos médicos, uma vez que ele recusava toda e qualquer alimentação e passava noites em seguidas em claro. Seu estado de ânimo a princípio contra a esposa se foi estendendo às demais pessoas da família, cuja presença não tolerava. Resolvendo sua internação, pois os recursos procurados tinham sido improfícuos, trouxeram-no para Uberaba. Esteve no sanatório durante 3 meses, sem dar o mínimo trabalho, pois, paciente e humilde, apesar da sua surdez, contava em cada um da casa um amigo que se condoía da sua situação. Sim, sem dar trabalho nenhum, porquanto, após os 4 primeiros dias de inquietação e nervosia, alimentado à força, nada mais demonstrou para que fosse classificado seu caso como desequilíbrio mental. Avisamos a família e o filho veio buscá-lo. Alegre e sorridente, demonstrando visível satisfação por poder abraçar os netinhos, lá foi ele de volta para o lar. Após dias de viagem, na qual sempre se demonstrou contente, feliz, ao chegar em casa, imediatamente voltaram todos os sintomas. Ficou como que desvairado, louco, querendo bater na esposa e pouco ligando aos conselhos e carinhos com que procuravam rodeá-lo. Passou o dia e a noite inteira gritando, enraivecido com a companheira. Temendo maiores consequências, resolverem reinterná-lo voltando para isso no dia imediato. 3 dias depois, para nós foi causa de admiração o fato de o vermos de volta, em companhia do filho. No dia seguinte, nada apresentava de anormal. Dormindo e se alimentando bem, fisionomia alegre, aberta em sorriso de felicidade. Desequilíbrio mental não era, pois, fomos afastando os diversos sintomas primitivos e nada restou para que pudéssemos conscienciosamente enquadrar o seu quadro na classificação oficial. Atuações de entidades inimigas, conscientes ou não, também não eram, pois tínhamos a certeza de que nada interferiam em seu estado. Havia uma explicação qualquer para seu caso, pois o seu procedimento para com a família não era natural, e essas mudanças bruscas e repentinas estavam requerendo uma providência capaz de não nos proporcionar mais uma situação assim tão embaraçosa. 2 meses depois, se encontrar uma justificativa para o caso e condoído da sua situação, privado da sua liberdade, longe dos filhos e dos netos, recorremos ao auxílio de um amigo espiritual. A explicação foi dada, e tão razoável, tão nítida, e tão cabível que, mais uma vez, testemunhávamos a grandeza, o esplendor e o fundamento científico do Espiritismo. A explicação foi simples e sucinta. O doente, em existência passada, residiu na Espanha. Era rico negociante, forte e conceituado.
perdendo a esposa com a qual havia tido vários filhos. Alguns anos depois simpatizou por uma jovem. Ele era de bastante idade e era rico. A moça pobre, órfã de pai, muito jovem ainda e muito bonita, trabalhava como bordadeira, principalmente para vestimentas de toureiros, entre os quais convivia e era muito requestada. Apesar dos conselhos de parentes e amigos, casou-se com ela vivendo bem durante alguns anos, após os quais ela sempre faceira e engolfada em diversões, aos poucos se foi desviando do lar, tanto que o velho por desconfiança, não tinha para com os filhos dessa união o mesmo carinho que demonstrava para com os outros. Um dia o velho encontrou-a no quarto, em companhia de um jovem que não era senão um de seus filhos com a primeira esposa. Expulsou a mulher do lar e não quis saber do filho, para o qual até então olhava. A jovem expulsa da casa, assediada pelos antigos companheiros, continuou na sua vida de perdições e nunca deixou de ferir a honra do antigo esposo, procurando todas as oportunidades para desmoralizá-lo. De uma feita notando a presença do rapaz, seu antigo amante, em uma reunião alegre, provocou novos comentários desairosos não só para o filho, mas também para desabafar contra seu antigo esposo. O rapaz, sentindo-se ofendido e vendo que o nome do pai estava servindo para chicotas, naquele meio indigno, reagiu na altura da afronta, disso resultando uma briga generalizada, na qual ele ficou muito ferido, machucado. O pai, sabedor desse acontecimento, sentindo orgulhoso com a atitude do filho, perdoou-o, levando-o para sua casa onde faleceu, embora estivesse rodeado de tudo conforto e carinho. O velho, desgostoso com essa série de acontecimentos, suicidou-se como espírito. Durante muito tempo perseguia a jovem que ainda continuava naquela vida de orgias. Ora, nessa encarnação, ele tem por esposa a mesma jovem que, na existência passada, fora expulsa do lar com indigna e traidora. Esse rapaz que veio trazer ao filho antigo da primeira união, o mesmo que se tornara amante da segunda esposa e fora ferido em defesa da sua honra, e a sua esposa na existência passada é uma das suas nuras, atualmente casada com um de seus filhos. Na família ele ainda tem um irmão que o fora, também, em existência passada. Durante muitos anos, nessa encarnação, ele viveu bem com a esposa, porque o seu espírito, embora revoltado, encontrava na matéria só uma barreira, através da qual não podia se manifestar. Com a idade e o consequente enfraquecimento do organismo, o espírito mais livre, mais liberto, ainda não esquecido das faltas da esposa naquela existência, revolta-se, conseguindo mostrar os seus sentimentos de ódio e desconfiança, reminiscências da vida passada. Explicação simples, admirável e profunda. Os acontecimentos básicos da vida do indivíduo, os choques que mais os sensibilizam, as várias fases de maior repercussão de suas existências se estampam de tal maneira no seu perispírito que se conservam com toda a gama de suas emoções e só se atenuam com o progresso e consequente evolução. Revestido pela carcaça da matéria, que é o corpo humano, nela encontra uma barreira à sua manifestação espontânea dos seus sentimentos. Enfraquecida essa barreira por qualquer circunstância que desequilibre o organismo, doenças, idades, choques morais, o espírito, mais liberto, livres das peias que o prendem, consegue exteriorizar tudo aquilo que se havia estampado nele mesmo durante as suas existências passadas. É o caso desse doente que não é doente. Em existência passada, a traição da esposa e a necessidade consecutiva da sua expulsão do lar constituíram para ele um choque que não só o abalou profundamente, como também se estampou no seu perispírito, e de tal forma que resistiu longos anos. Encarnado, tomou por companheira a mesma criatura que lhe proporcionou tantos desesperos e desgostos. Enquanto a saúde e o equilíbrio do organismo foram bastante perfeitos para que o seu espírito não pudesse exteriorizar a sua desconfiança,
Tudo decorreu bem, em plena harmonia, procurando ambos o perdão mútuo, para que desaparecesse a mágoa e os tormentos. Veio a velhice, com ela o enfraquecimento orgânico que facilitou a liberação do espírito, demonstrando este mesmo a desconfiança que nele estava arraigado. Da posse dessas revelações, mandamos chamar o seu filho e não ocultamos o nosso parecer. Era um conselho médico e de irmão, fazendo ver que seu velho pai não era um louco, nem um desequilibrado mental. Era sim uma vítima de si mesmo, um espírito que ainda não soubera perdoar e esquecer fatos passados e, nesta circunstância, jamais poderia viver continuando ao lado da sua companheira, que constituía o único fator para as manifestações de loucura que havia apresentado, a não ser que fatores outros viessem aproximá-los de novo: perdão, esquecimento do passado, equilíbrio do organismo, etc. Morando com qualquer um dos demais parentes, longe da presença da esposa, não mais sofreria essas inquietações. Estava velho, cansado, poderia muito bem viver ora com um filho, ora com o outro, mudando de ambiente, recebendo os carinhos e o conforto de todos. Ficou confuso e admirado, pois só então se lembrava de pequenas passagens, pormenores tão insignificantes a que não havia ligado importância. Só agora ligava uma coisa com a outra, porém não se admirava, porque era espírita e sabia muito bem a realidade desses ensinamentos. De fato, em sua residência, muitas vezes o velho chamava os filhos e lhes falava com convicção: vocês estão muito enganados com essa velha. Ela não presta, não vale nada. Ponham-lhe um vestido pelos joelhos, decotado de sedas e soltem em baile ou uma festa qualquer. Verão que se transformam em sua preocupação única em dançar e namorar. Reminiscências do espírito. Aceitou o nosso conselho e lá se foi o nosso bom velhinho para a casa de um dos filhos, em cujo ambiente, assistindo às travessuras dos netinhos, irá desviando as suas lembranças de um passado infeliz, preparando-se para a libertação integral do espírito que voltaria muito breve, à sua verdadeira pátria, o universo. Sempre tivemos suas notícias, e nos alegramos em saber que levava uma vida sossegada, contente, satisfeito, nunca mais atormentado pelas reminiscências dolorosas que se perdiam longe. Mais um caso interessante para a pobre ciência dos homens, pois nada mais representam que uma dessas milhares de pequenas tragédias que abalam a humanidade, destroem lares e confundem a sabedoria dos homens. São tragédias comuns que resistem a todos os recursos materiais da ciência, tragédias para as quais remédios, exames, pesquisas de laboratório e aparelhagens se mostram impotentes, não conseguindo amortecer as agruras, extinguir as lágrimas provocadas, e opor barreiras à sua destruição. Sim, insuficientes e incapazes, pois são tragédias comuns e que só se atenuam com uma única terapêutica, a terapêutica do perdão, do amor e do esquecimento. Angústia de mãe. Uma colega acabara de chegar de uma cidade longínqua, trazendo a sogra para uma consulta. Sadia, relativamente forte, aos 65 anos de idade, criara 6 filhas, todas casadas. Trabalhava muito para a educação dos seus, chegando mesmo a costurar, lavar e passar roupas para uma grande freguesia. Apesar do seu mister humilde, curtindo por vezes fases de apertura financeiras, educou as filhas, proporcionando-lhes educação esmerada, mostrando-se sempre alegre, satisfeita, sem doenças graves a ensombrarem os seus dias. Com o aparecimento da netinha, começou a apresentar sintomas de perturbação mental com a coexistência de distúrbios afetivos, ideias delirantes, alucinações, delírio de culpa, alegando que o genro e a filha não mais a estimavam, porque não permitiam grande convivência com a netinha. Com o casamento seguido das demais filhas e consequente aparecimento dos demais netos e netas,
Esses sintomas se acentuaram de tal maneira que os filhos se foram afastando de sua casa, mudando-se para outras cidades, a ponto de ficar quase isolada. Vai visitar as filhas, procurando passar uma temporada em casa de cada uma. Por maiores demonstrações de carinho que